queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico que foi recebido pela Secretaria da Comissão o seguinte expediente. Aviso número 217, GP/TCU, que encaminha para a ciência e eventuais providências o Acórdão número 721/2019, que trata de auditoria realizada na Ancine no período de 1º a 25 de agosto de 2017, com os objetivos que especifica. O expediente encontra-se à disposição na página da comissão, no sítio do Senado Federal, e fica consignado prazo de 15 dias para manifestação dos senadores e senadoras, a fim de que a matéria seja analisada pelo colegiado. Comunico também que está agendada para o próximo dia 7 de maio, portanto, na semana posterior ao feriado, audiência pública com o senhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que apresente as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta, portanto, no dia 7 de maio. Antes de passarmos à deliberação dos itens número 1 a 21, quero comunicar que o senador Dário Berger, presidente desta comissão, solicitou licença de saúde no decorrer desse mês, nos próximos 30 dias, razão pela qual, como vice-presidente, eu estarei presidindo essas reuniões. A outra coisa é que nós mudamos o horário da nossa reunião das 11h30 para as 11 horas da manhã, né, para que a gente possa começar um pouco antes. Presidente. Pois não. Bom Senador dia. Romário. Gostaria de pedir a Vossa Excelência a inversão de pauta dos itens 4 e 11. Será concedido antes. Eu só peço que o item número 2 seja também abordado, né, em função de outras reuniões. Senador Petecão. O item número 1, né? Esse item é tão importante para nós, que é esse relatório do senador Nelsinho Trade. Se a gente pudesse, eu sei, o Romário aí deve ter uma agenda super corrida, mas esse projeto ele é de suma importância, não só para o meu estado, mas para o país. Até o senador Petecão, eu quero explicar que o senador Nelsinho Trade solicitou a retirada de pauta para discutir melhor o projeto. Então, o relator solicitou, assim como a relatora Maria do Carmo, senadora Maria do Carmo Alves, do item número 5, que também solicitou, né, senadora, a retirada de pauta. Então, retiro a minha reivindicação e apoio aí do meu querido Romário. Obrigado, senador. Certo. Só antes eu pediria a compreensão do senador Romário, que o senador Wellington havia solicitado, né, assim que ele pudesse relatar o item número 2, em função de participação em outra comissão. Então, se Vossa Excelência não se opuser, logo em seguida faremos a inversão de pauta. Item 4 e o item 11. Ok. Então, senador Wellington Fagundes, projeto de lei da Câmara número 108/2018, não terminativo, institui o Dia Nacional do Rodeio. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Wellington Fagundes, relatório favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Concedo então a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, então vamos direto ao relatório e vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei da Câmara, número 108, de 2018. Esse projeto de lei, número 6.218, de 2016, na Casa de Origem do deputado Capitão Augusto, que institui o Dia Nacional do Rodeio. Constam da proposição 3 artigos, dos quais o artigo 1º explicita o objeto da projetada lei em consonância com a ementa.
O artigo 2º institui o Dia Nacional do Rodeio a ser comemorado anualmente no dia 4 de outubro. O artigo 3º, por fim, estabelece o início da vigência da lei para a data de sua publicação. Em sua justificação, o autor ressalta a importância de que seja comemorada em âmbito nacional uma modalidade de esporte que tem inequívoco significado cultural, além de sua relevante dimensão econômica. O projeto foi aprovado na Comissão de Cultura e na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Nesta casa foi encaminhado ao exame exclusivo da CE, devendo ser apreciada pelo plenário, se aprovado nesta comissão. Análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias que versem sobre datas comemorativas, caso do projeto de lei em análise. O esporte do rodeio, senhor presidente, tem suas origens na pecuária extensiva praticada na Espanha e em diversas regiões do Novo Mundo. Sobre o dorso do seu cavalo, o peão ou boiadeiro desenvolvia diversas habilidades, incluindo a domesticação dos animais pela montaria e sua captura pelo laço. Foi, contudo, no sul dos Estados Unidos, por influência da cultura mexicana, que surgiu no século XIX, a cultura moderna do rodeio, cuja prova mais emblemática é a de permanecer montado por 8 segundos em um touro ou em cavalos bravos. No Brasil, a versão histórica consagrada é a que as primeiras competições de rodeio surgiram na cidade paulista de Barreto, no final da década de 1940. Em 1956, um grupo de jovens que se autodenominaram os Independentes organizaram a primeira festa do peão de boiadeiro de Barretos. Esta festa é realizada até hoje, sendo a maior do Brasil, com um público que alcança cerca de 900 mil pessoas ao longo dos dias de sua realização. A exemplo dessas, são centenas de festas que somam as competições de rodeio, atividades culturais e de entretenimento em grande parte do território brasileiro, com destaque para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. No Rio Grande do Sul, temos o chamado rodeio crioulo, com características próprias muito arraigada nas tradições gaúchas. Ao longo de suas dimensões esportiva, cultural e de lazer, sobressai a importância econômica do rodeio, que gera milhares de empregos permanentes ou temporários e movimenta milhões de reais a cada ano. Em nossa ordem jurídica, estão em vigência a Lei nº 10.220, de 2001, que institui normas relativas à atividade do peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional, assim como a Lei nº 10.519, de 2002, que estabelece uma série de medidas para garantir segurança ao público, aos peões e os animais participantes do certame. O PLC número 108 de 2018 cumpre as exigências formais estabelecidas pela Lei número 12.345 de 2010, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas, atendendo ao disposto do artigo 2º desta lei. Foi realizada audiência pública no dia 6 de junho de 2016, na cidade de Ourinhos, que atestou a alta significação da efeméride a ser instituída, referendando o dia 4 de outubro para a sua comemoração. O relatório reconhece o mérito da proposição, não sendo indicado, ademais, qualquer óbice no que se refere à sua constitucionalidade jurídica e técnica e legislativa. Conforme o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara 108 de 2018. Agradeço, senador Wellington Fagundes. Parecer é favorável ao projeto, está em votação. Senhor presidente, o relatório apresentado. Mesmo como relator, eu queria defender rapidamente, já senador que Wellington. Também sou médico veterinário e, como eu coloquei aqui no relatório, isso é um esporte muito forte, principalmente no centro-oeste brasileiro e em muitos estados brasileiros. E eu quero aqui, inclusive, fazer também uma homenagem ao deputado Vadão, ele que é de São Paulo, nós fomos companheiros na Câmara há muito tempo, e ele foi um dos autores desse projeto da profissionalização
esporte de rodeio. E hoje a gente conhece isso no Brasil inteiro, essa profissionalização, onde as empresas e federações, confederações, no meu caso, inclusive, eu ajudei a criar a Confederação Mato Grossense de Rodeio, e que faz um belo trabalho, inclusive foi filmado em Mato Grosso, na cidade de Poconé, no Pantanal Mato Grossense, uma novela da Rede Globo com muito sucesso, onde mostra toda essa competência, a profissionalização, a geração de emprego, e hoje todos são segurados para participar. Então, como médico veterinário, quero aqui também atestar que os animais de rodeio são extremamente bem cuidados. Ao contrário do que se pensa, ele é ali o cuidado é especial porque ele é treinado, todo um trabalho de acompanhamento médico veterinário é feito. Então, eu quero aqui também, como profissional, defender esse projeto, porque penso que o Brasil é um país rural, cada dia mais o Brasil ganha espaço na exportação dos produtos agropecuários, temos condições cada dia mais de aumentar a nossa produção através da produtividade, principalmente da tecnologia de ponta que está aplicando. E o cavalo, ele é extremamente importante para a lida no campo e, claro, também o esporte, porque mesmo sendo amador, lá dentro de uma fazenda, isso é praticado com todo amor e carinho por parte daqueles que têm os animais para montaria. Então, eu quero aqui, então, com isso, testemunhar. Até tive a oportunidade de ter um incidente em uma arena de rodeio, mas o importante é que cada dia mais essa profissionalização faz com que a exigência passe a ser maior, como eu disse, até com seguro, médicos ali defendendo. Então, eu quero também aqui homenagear o presidente da Federação Mato Grossense de Rodeio, o Renato Bavaresco, que faz um grande trabalho na profissionalização e principalmente na geração de emprego também nesse grande esporte brasileiro. Muito bem. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai ao plenário. Em função da solicitação do senador Romário para inversão de pauta e com a aprovação dos senadores e senadoras, passamos ao item 4, projeto de lei do Senado número 369/2015, não terminativa, altera a lei 8650, de 20 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações de trabalho do treinador profissional de futebol e dá outras providências para tornar obrigatória a graduação em educação física para o exercício da profissão de treinador profissional de futebol. Autoria, senador Gladson Camelli. Relatoria, senador Romário. Relatório contrário ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Concedo a palavra com muita alegria ao senador Romário para leitura e apresentação de seu relatório. Muito obrigado, presidente. Antes de eu entrar no meu relatório, eu sei que aqui existem algumas pessoas, representantes de alguns conselhos de educação física que não estão de acordo com o relatório negativo feito por minha parte. Quero dizer primeiro que eu não tenho nada contra profissionais de educação física. Eu, particularmente, fiz educação física, não me formei, mas fiz educação física. Mas que eu tenho a experiência no futebol, e de muitos anos. E esse relatório ele foi feito em cima da experiência que eu entendo que um jogador de futebol pode ter ao término da sua carreira, para se tornar ou não treinador de futebol. Um treinador de futebol não se faz dentro de uma faculdade, sentado atrás de uma cadeira. É claro que o preparador físico, a faculdade de educação física tem uma importância muito grande no esporte e no futebol também.
mas não exatamente para se tornar treinador de futebol. Mas com tudo isso, como Vossa Excelência acabou de dizer aqui, esse projeto é um projeto que ele é terminativo na CAIS, na qual eu sou o presidente. E eu quero me colocar à disposição dessas pessoas, dessas instituições, para que lá a gente possa fazer, inclusive, uma audiência pública, que a gente possa conversar mais, apesar de que já foi conversado bastante ao longo desses últimos anos, 2 anos, sobre esse tema, e por isso essa decisão desse relatório contrário. Enfim, era o que eu queria colocar antes de entrar nesse relatório. Vamos lá, senhor presidente. O PLS 369 de 2015, do senador Gladson Cameli, vem a análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, CE, o projeto de lei do Senado, PLS número 369 de 2015, do senador Gladson Cameli, que altera a lei número 8.650, de 20 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações de trabalho do treinador profissional de futebol, para tornar obrigatória a graduação em Educação Física para o exercício da tal profissão. O objetivo da proposição é determinar, por meio de lei, que a profissão de treinador de futebol seja exercida somente por profissionais graduados em cursos de educação física, ressalvado o caso daqueles que exercerem a profissão até a entrada em vigor da lei resultante do projeto. A matéria foi distribuída na CE e a Comissão de Assuntos Sociais, CAIS, cuja análise será terminativa. Não foram oferecidas emendas ao texto do PLS. Análise. O projeto propõe a alteração da Lei número 8.650 de 1993, que disciplina as relações de trabalho do treinador profissional de futebol. A mudança consiste na retirada da última palavra do caput do artigo 3º da lei, alterando-lhe substancialmente o sentido. A redação atual do dispositivo estabelece que o exercício da profissão de treinador de futebol ficará assegurado preferencialmente aos profissionais listados nos incisos 1 e 2. O PLS número 369 de 2015 propõe a retirada do termo preferencialmente, constante na lei. Assim, somente seriam habilitados a exercer tal profissão os portadores de diplomas expedidos pelas escolas de educação física ou entidades análogas, e aos profissionais que, até a entrada do vigor da lei, tenham exercido cargos ou funções de treinador de futebol por prazo não inferior a 6 meses. Ao nosso ver, trata-se de uma ideia equivocada. Entendemos, sim, que possa haver uma preferência na contratação de tais profissionais, mas limitar o exercício da profissão somente a eles é negar que estamos em um país onde não somente profissionais de educação física entendem de futebol. A aprovação de tal projeto significa dizer, por exemplo, que ex-jogadores de futebol que não tenham se formado em educação física não são aptos a serem treinadores nessa modalidade, desmerecendo-lhes toda a experiência adquirida ao longo de sua carreira. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 8º, assevera que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Ao nosso ver, esta é uma qualificação que deve ser criada pela lei. Não é razoável que, como no exemplo que citamos, atletas não possam ser treinadores após o término de suas carreiras como jogadores. Carreiras essas muitas vezes breves. Não é razoável que seja criada a reserva de mercado que o PLS 369 de 2015 propõe. Assim, entendemos que o mérito do PLS 369 de 2015 não merece acolhida. E o voto, em face do exposto, vota pela rejeição do projeto de lei do Senado, número 369 de 2015. Presidente. Muito bem. Está em discussão a matéria. Senador Petecão. Senador Sérgio Petecão, do Acre. Presidente, é apenas para prestar o meu apoio ao senador Romário. Eu penso que o seu voto, o seu parecer contrário ao projeto, apesar do projeto ser de um senador, um colega lá do Acre, senador Gladson Cameli, que hoje é nosso atual governador. Mas eu, como já disse, eu acho que aqui nessa casa nós não temos uma autoridade maior para falar sobre esse tema do que o Romário,
É como se a proposta do projeto é como se o Romário, que já passou por todos os clubes, seleção brasileira, e hoje, se ele tomasse uma decisão de ser treinador de futebol, com um projeto desse ele não poderia. Eu estou citando o Romário, mas nós temos outros craques aí e nós estaríamos tirando. Que isso é berço, isso você não aprende na faculdade, né? Lógico, a gente respeita a posição do Conselho. O Conselho aí com certeza está fazendo um trabalho para proteger a sua classe, mas nós, o Brasil, o país do futebol, não pode se dar o direito de direcionar um projeto desse para proteger os nossos profissionais de educação física. Então, eu quero dizer que o Romário tem o meu apoio. Eu acho que ele está no caminho certo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador. Muito bem, senador Sérgio Petecão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadores, senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai, como o senador Romário, inclusive, enfatizou também, à Comissão de Assuntos Sociais. O senador Romário havia solicitado a inversão de pauta para a apresentação do relatório do item 11. Nós estamos com 11 senadores, contando com o senador Stevenson, que está lá no fundo da sala, mas 11, nós teríamos que ter 14. Se o senador Romário não discordar, a gente leria um não terminativo antes para... Ok, que... À vontade, presidente. Como? Senhor presidente, pediria a Vossa Excelência, eu estou também aqui na outra audiência pública, se puder inverter o item 18, é um requerimento também de audiência. Isso. Muito bem. É que nós temos o Eduardo Gomes, senador Eduardo Gomes, também é relator dos itens, né? Item 7, de natureza não terminativa. O senador Isalci Lucas, será que... Eu fico pensando se não seria interessante, talvez, a gente votar, quer dizer, apresentar o relatório do senador Romário e tentarmos conseguir esses 3 votos. Né? Talvez seja interessante, né? Que estamos tão perto. Bom, vamos em primeiro... Eu só pediria para os senadores Isalci Lucas que a gente pode inverter e logo em seguida apresentamos o item 11 da pauta, né, para aproveitarmos o quórum que está elevado com a presença de Vossa Excelência também. Então, o item 18. O item 18, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 26, 2019. Requer, nos termos do artigo 93, inciso 1º, a realização de audiência pública para debater a importância da educação para a mudança de mentalidades e o fortalecimento das políticas para as mulheres, com as seguintes convidadas: Caroline Guimarães, primeira administradora de Taguatinga, professora universitária, advogada e colaboradora do Projeto Caminho das Flores desde 2018, Lúcia Bessa, advogada e presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB Taguatinga e presidente do Instituto Viva Mulher, Deise Andrade, policial civil e professora, Márcia Margarete Peçanha, delegada de polícia e coordenadora setorial Ceilândia do Projeto Caminho das Flores, doutora Suzana Bruno, advogada e subsecretária da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e doutora Neide Moraes, procuradora da Fazenda Nacional. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Isalci Lucas. Senhor presidente, eu só peço o apoio dos pares para a realização dessa audiência pública, como Vossa Excelência já citou os membros aí, os convidados, né, mas é uma proposta para abrir um debate, né, iniciativa no começo de mobilizações em que a bandeira de luta seja levantada no campo educacional com os fins de mudar mentalidades, abrir espaço de poder e dar visibilidade social
para o fortalecimento das mulheres, para que possam fazer o que sonharem, né? Então, é uma experiência aqui do Distrito Federal que a gente quer debater para poder, talvez, expandir para o resto do país, né? Então, peço o apoio de todos e, ao mesmo tempo, que convido todos para participar dessa importante audiência pública. Muito bem. Está em discussão o requerimento. Pois não. Senadora Soraya. Eu só quero parabenizar o senador Exalci Lucas, todas as iniciativas que vêm dos homens, porque incentivam as mulheres, as políticas públicas em favor das mulheres. Nessas discussões, geralmente os homens são tidos como não apoiadores nossos. Então, eu quero trazer isso, quero dizer também que a importância dos homens nas nossas eleições e parabenizar o senador Exalci, um homem preocupado com as questões femininas. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, senhores senadores e senadoras que eu aprovo, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, conversando aqui com a senadora Leila, nós chegamos à conclusão que nós temos aqui um projeto bem parecido. E a ideia, junto também, tem a senadora Rose de Freitas, que também tem outro projeto parecido com esse. E a conclusão é de que a gente poderia conversar um pouco mais, para quem sabe a gente ia pensar um projeto ao outro. E por esse motivo gostaria de pedir a Vossa Excelência a retirada de pauta do item 11. Pois não. Então, por solicitação do senador Romário, está retirado de pauta. Obrigado. Para o projeto número 11. Como? Lone. Voltamos aos projetos não terminativos, então. Senador Eduardo Gomes, é o item número 7, projeto de lei número 1619/2019, não terminativo, altera a lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria, com muito prazer, o senador Eduardo Gomes, relatório favorável ao projeto, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Conceda a palavra ao senador Eduardo Gomes para a leitura do relatório. Senhor presidente, passo a leitura do relatório, fazendo destaque a esse projeto de lei, na categoria daqueles que a gente relata e fica realmente satisfeito, emocionado pela iniciativa, pela oportunidade, pela forma como a deputada foi feliz na sua propositura e entendendo que também há contribuição aqui de algumas senadoras, em especial a senadora Daniela Ribeiro, que enviou uma emenda para esse relatório, que deve ser acatada. Então, passo a fazer a leitura do relatório. Vem a análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto de lei número 1619, de 2019, da deputada Giovana de Sá. A iniciativa pretende alterar a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, para garantir a matrícula e a instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Para justificar a iniciativa, a autora destaca a necessidade de amparar as mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo a prioridade de matricular os filhos na escola mais próxima da residência, entre as medidas protetivas emergenciais. Na Câmara dos Deputados, a proposição foi distribuída às comissões de Educação, Defesa dos Direitos da Mulher e Constituição e Justiça e Cidadania, tendo logrado aprovação em plenário na forma do substitutivo da CE.
Ao chegar ao Senado Federal, a matéria foi distribuída exclusivamente a essa comissão, não tendo recebido emendas até o momento. 2. A análise. O PL 1619 de 2019 aborda a matéria de natureza educacional, portanto, sujeita ao exame do mérito da Comissão de Educação, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal. A violência doméstica e familiar contra as mulheres ainda é recorrente e presente no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as taxas de mulheres que foram agredidas fisicamente pelos parceiros em algum momento de suas vidas variam entre 10% a 52% em 10 países pesquisados. No Brasil, reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha significou um importante avanço na proteção da mulher contra o feminicídio e contra as violências física, moral, patrimonial, psicológica e sexual. Não obstante, a situação ainda é alarmante. Segundo dados de estudos, visível e invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, segunda edição, feito pelo Datafolha e divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 16 milhões de mulheres brasileiras, correspondente a 27,4% das mulheres com 16 anos ou mais, sofreram algum tipo de violência no último ano. Dentre as quais, 1.700.000 foram ameaçadas com faca ou arma de fogo, e 1.600.000 sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. Estima-se que, a cada hora, 536 mulheres sofrem algum tipo de violência física no país. Ademais, 23,8% das vítimas afirmam que o agressor era o cônjuge, companheiro ou namorado, e 15,2% relatam terem sido agredidas pelo ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-namorado. Assim, temos não somente que seguir avançando na coibição e prevenção da violência, mas também na oferta de amparo às vítimas, por meio de ações de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Entre as medidas da assistência já garantidas na Lei Maria da Penha, podemos citar o acesso prioritário à remoção quando a servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, e a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Apesar de haver previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança a partir de 4 anos de idade. Nem sempre essa é a realidade que se observa, principalmente nas escolas com demanda superior à capacidade. Entendemos assim, senhor presidente, que a proposição em análise conferirá maior garantia à mulher vítima de violência doméstica e familiar, de que seus dependentes terão o direito à educação assegurada, independentemente de onde eles estejam. A vítima que se vê forçada a uma mudança repentina de domicílio deve ter assegurada a prioridade para matricular os seus filhos dependentes em instituição de educação básica nas proximidades, como auxílio às medidas protetivas, de modo que a falta de vagas não constitua empecilho à proteção especial que a situação requer. O voto, portanto, senhor presidente, pela aprovação, diante do exposto, o voto é pela aprovação da Lei número 1619 de 2019, porém, acatando emenda da senadora Daniela Ribeiro, que garante sigilo aos dados da criança que tiver que ser transferida por esse motivo. Como uma medida a mais, foi pertinente essa emenda da senadora, para que a família não sofra nenhum tipo de perseguição e que esses dados expostos uma vez não façam
com que o agressor tenha acesso a novo endereço e as medidas protetivas ficam consolidadas. Portanto, esse é o voto pela aprovação. Quero parabenizar a deputada e entender que sugerir também ao presidente, mas ao presidente Davi, que no plenário designe uma senadora que simboliza mais para essa casa, uma senadora como relatora de plenário, para que a gente dê a dimensão devida a esse importante projeto de lei. Muito bem. Está em discussão a matéria. Eu só gostaria, assim, a senadora Maísa. Bom dia a todos os senadores, senhor presidente, senador Flávio Arnos. Eu quero parabenizar o senador Eduardo Braga pelo relatório. Nesse momento que o Brasil vive tanta violência contra a mulher, é justo essa medida, porque a mulher é agredida, é tomado providências para a proteção dela, porém os filhos ficam à mercê quando é necessário mudar de cidade ou de local, os filhos podem ficar sem vaga na escola. Eu acho louvável. Parabéns ao senador e à senadora Daniela Paiva também, que fez essa observação, que também se faz necessário manter o sigilo desses casos. Obrigada. Senhor presidente. Continua em discussão a matéria. Agradeço, senadora Maísa Gomes, senadora Leila Barros. Pedir para que essa comissão peça urgência em plenário sobre essa pauta, que eu acho muito importante. Se pudermos aqui juntos, né, engrossarmos esse coro com relação a esse requerimento junto ao plenário, acho que é importante, acho que é uma demanda, né, principalmente dessas mulheres vítimas, e é uma proteção aos filhos, é a garantia de educação, é a garantia de que eles vão estar salvos em um ambiente em que, mudando, né, o ambiente deles, principalmente escolar, e tendo essa prevenção e essa garantia de que eles vão ter educação em qualquer lugar que eles possam se instalar, eu acho que é importante. Eu acho que é uma pauta que a gente tem que pedir prioridade urgente ali dentro do plenário. Se eu puder acatar esse pedido, agradeço. Eu penso que todos os senadores e senadoras concordam. Será solicitado, né? Será solicitado ao senador Davi Alcolumbre nesse sentido. Está em votação. Só antes disso, eu gostaria, da minha parte, também dizer ao senador Eduardo Gomes que o relatório está muito bom, os dados são impressionantes, né, conhecidos, mas devem ser permanentemente repetidos para a sociedade tomar consciência, né, do drama que é vivido por uma parcela tão significativa da população brasileira de mulheres, e eu penso que, inclusive, nós devíamos dar mais ênfase, talvez na tribuna, nos pronunciamentos, né, que todos nós fazemos para tomarmos o relatório de Vossa Excelência e falarmos sobre ele da tribuna para que mais gente escute, pense, procure achar soluções, né? Mas está muito bom e muito importante, né? Muito bem, não havendo quem queira mais discutir, está encerrada a discussão, está em votação, em primeiro lugar, o relatório do senador Eduardo Gomes pela aprovação, acatando a emenda apresentada também pela senadora Daniela. Os que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está em votação o requerimento feito verbalmente pela senadora Leila Barros de solicitar urgência, né? Os que concordam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado. Presidente. Aqui também o parecer, o relatório passa a constituir o parecer da comissão e a matéria vai ao plenário. Nós temos uma dificuldade com os projetos terminativos. Nós temos um não terminativo ainda, com minha relatoria, e eu pediria, e depois nós vamos aos requerimentos,
imediatamente, depois vamos aos requerimentos, inclusive da senadora Zenaide Maia, que está aguardando aí a aprovação. A senadora Leila me ajudaria de novo, só presidindo aqui, enquanto eu faço o relatório do item número 6. Presidente, só gostaria que Vossa Excelência recolocasse o item 11 em pauta, já que as assessorias entraram em acordo, dizendo que seria melhor eu relatar esse projeto. Aí próxima semana a gente conversaria sobre a possibilidade de pensar os outros. Por favor. Com esse número 11 eu não consigo. Item 6 da pauta, o projeto de lei da Câmara número 111 de 2018, não terminativo, que institui o Dia Nacional do Ecumenismo. Autoria da Câmara dos Deputados, relatoria senador Flávio Arnes. Com a palavra, o senador Flávio Arnes. Muito bem. Então, é um projeto de natureza não terminativa que propõe seja instituído o Dia Nacional do Ecumenismo, a ser celebrado anualmente no dia 21 de outubro. A proposição consta de 2 dispositivos. O artigo 1º institui a referida data comemorativa e estabelece em parágrafo único ao poder público tomar as medidas necessárias para a implementação e divulgação da efeméride. Já no artigo 2º consta a cláusula de vigência, a qual propõe que a futura lei entre em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor da matéria afirma que a instituição da efeméride tem por objetivo desenvolver o espírito de paz, aceitação e tolerância entre as diversas religiões, credos e cultos. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei foi aprovado nas comissões de Cultura e Constituição e Justiça e Cidadania. E aqui no Senado foi distribuído para esta comissão e, após análise desta comissão, a matéria seguirá para o plenário, né? Inclusive, é importante que se diga que já durante o 6º Encontro de Agentes para o Ecumenismo, mutirão ecumênico, promovido pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e Conselho Latino-Americano de Igrejas, CLAI, diversas lideranças religiosas e leigas da sociedade civil debateram sobre o significado de ser ecumênico no atual contexto contemporâneo e quais avanços e obstáculos existem na busca de unidades das igrejas cristãs, né? Destaca-se como importante que o ecumenismo é movido pelo Espírito e não pode ser considerado propriedade de nenhuma igreja. Ecumênico significa ser universal, no sentido de assumir o fato de pertencermos ao cosmos, como membros da comunidade da vida. Viver um ecumenismo prático significa estar consciente de nossos próprios traços para poder interagir com o diferente. Tolerância e alteridade são princípios para confiar no outro, reconhecendo as diferenças entre as igrejas cristãs. Isto, no Brasil, é um momento histórico para refletirmos sobre isto, porque existe um discurso cada vez mais forte sobre intolerância, um discurso de ódio. O fenômeno da intolerância religiosa tem se desdobrado em inúmeras formas de rejeição à diferença, seja ela sexual, racial, cultural, né? E o ecumenismo justamente é esta aceitação. Diante dessa realidade, a sociedade necessita e anseia por iniciativas que promovam o entendimento, a tolerância e a convivência pacífica e respeitosa entre todos os grupos. Então, é justo e oportuno e meritório que uma iniciativa desta natureza, estabelecendo uma data nacional, de congregar homens e mulheres de todas as raças, filosofias, credos religiosos, agnósticos, materialistas ou não,
sem qualquer sentimento de discriminação ou juízo de valor. No que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece os requisitos, quanto à juridicidade também, e o autor do projeto de lei encaminhou ata da audiência pública realizada já em 2016 na Câmara dos Deputados para tratar do tema ecumenismo no Brasil. No que concerne técnica legislativa, também está de acordo com o que deve ser apresentado um projeto de lei. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 111/2018. Muito bem, senador Flávio Arnes. Em discussão a matéria. Quero só parabenizar aqui, que é num momento de intolerância mesmo, e lembrar que todos são humanos, cristãos, e isso é um ato assim, de desprendimento, de generosidade. Parabéns, a gente está precisando de uma agenda que lembre, que muitas vezes tem lados, mas pode ter lados, mas tem o humano que tem que convergir todo mundo para eles. Parabéns pela... o Cabo Sabino foi meu colega lá na Câmara, eu vi, começou lá, e parabéns aí, Flávio, por essa brilhante... Obrigada, senadora Zenaide. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Os senhores e senhoras parlamentares que concordam permaneçam onde se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, e a matéria vai ao plenário. Passando, então, a presidência ao meu senador querido Flávio Arnes. Agradeço, senadora Leila. Passamos agora aos requerimentos, que não têm natureza terminativa, em função do quórum. Mas eu só quero lembrar, antes do requerimento, que no dia 7 de maio, teremos às 11 horas audiência com o senhor ministro da Educação. E há muitos requerimentos de audiência já aprovados por esta comissão. Então, discutindo com o Tiago, aliás, quero dar os parabéns para a equipe de apoio da comissão, Tiago, e toda a equipe, decidimos, antes das nossas reuniões de terças-feiras, às 11 horas, às 9 horas, termos a realização de audiências públicas. Então, a partir do dia 7, no dia 14, 21 e 28, teremos audiências públicas de relatórios, aliás, de requerimentos já aprovados nessa comissão. Então, a primeira audiência pública, no dia 7, às 9 horas, será o requerimento do senador Marcos Duval sobre a lei do audiovisual, exatamente, a lei do audiovisual. Esta sessão, essa audiência pública, será realizada em conjunto com a ciência, tecnologia, comunicação, inovação e informática. Então, dia 7, às 9 horas, e às 11 horas, também, então, com o senhor ministro. Agora, no dia 14, outra audiência, e toda terça-feira para aproveitarmos amanhã da terça-feira, seguindo o exemplo do senador Romário, que aproveita amanhã das quartas-feiras para a Comissão de Assuntos Sociais, já com subcomissão e tudo. Precisamos, senadora Leila, conversar sobre também a instalação não sei se já foi instalada? Ainda não. Aí nós conversarmos depois para vermos assim uma maneira de dar a importância devida para a instalação da subcomissão do esporte proposta por Vossa Excelência, para ser um ato importante, até recebendo as sugestões do senador Romário e de todos os demais membros da comissão. Temos que decidir a questão da política pública que será enfatizada por esta comissão no decorrer deste ano.
há várias sugestões, né? O que a gente estava pensando em fazer era ter uma política pública na área do esporte, uma na área da cultura e uma na área da educação, para não ficarmos só com educação, porque nós temos que valorizar muito as outras duas áreas também. Claro que educação é tudo, mas educação sem esporte, sem cultura também fica meio capenga, né? Tem que estar presentes as três áreas. E ressaltando que o senador Dário Berger está de licença, né, saúde, como já foi dito, e por isso ele não está presidindo essas sessões. Mas então tudo isso foi bem discutido com a assessoria, né, com a secretaria, e todos serão avisados. Só avisar todo mundo que é às 11 horas, porque nós achamos que 11h30 fica um pouquinho tarde, né, já é hora do almoço e tal, 11 horas já começa 11h10, 11h15, mas vamos tomar muito cuidado para votarmos os projetos terminativos, né, que exigem quórum de 14. Hoje praticamente chegamos lá, né, na próxima chegaremos, né? Muito bem, então passamos aos requerimentos, né, senadora Zenaide também, né? Qual senador, não esquece de mim. Como? Sim, o número 11, de natureza terminativa. Agora eu penso, senador, mas será que não é melhor ler quando tiver quórum também? Ou não? Eu poderia ler e quando tiver quórum, Vossa Excelência poderia colocar para votar. Ok, está bem então. Item número 11, senadora Zenaide, só um minutinho ainda. Projeto de lei número 1153. Não. 1153, 2019, altera a lei número 9615, de 24 de março de 98, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, Lei Pelé, para dividir em seções o capítulo 5º da prática desportiva profissional e para acrescentar dispositivo relativo aos atletas de base. Autoria, senador veneziano Vital do Rego. Relatoria, senador Romário. Relatório pela aprovação do projeto com uma emenda que apresenta. Né? Conceda a palavra ao senador Romário para a leitura do relatório. Muito obrigado, presidente. O projeto propõe a alteração da Lei número 8.650, de 1993, que disciplina as relações de a recente tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, nome pelo qual é conhecido o Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo. Nos mostra que a legislação deve avançar na garantia dos direitos de atletas em formação. A proposição em análise tem justamente esse objetivo. Ao incluir novo artigo à Lei Pelé, o PL número 1153/2019 busca garantir que atletas em formação desfrutem de ambientes seguros nos diversos centros de treinamento espalhados pelo nosso país. Além disso, propõe a responsabilização da entidade de prática esportiva formadora e seus dirigentes em caso de prejuízos causados a atleta por falhas de segurança. Entendemos que o projeto é extremamente pertinente e meritório. Por ser a CE a única comissão a manifestar-se sobre a proposição, compete a ela a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Entendemos que não há qualquer vício em relação aos aspectos constitucionais e jurídicos da matéria. Entretanto, a fim de aprimorar a técnica legislativa, apresentamos emenda para dar nova redação ao artigo 29B, proposto à Lei Pelé. Além disso, incluímos dispositivo para determinar que o clube formador ofereça à família do atleta em formação documento no qual se responsabilize por sua segurança e integridade física durante o período que estiver sob sua responsabilidade. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1153/2019, com as emendas que segue. Dá-se o artigo 29B da Lei 9.615, de 1998, proposto pelo artigo 2º do projeto de lei número 1153, de 2019, a seguinte redação. Artigo 29B. Aos atletas em formação são garantidos os seguintes direitos:
além dos existentes das leis número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e 12.852, de 5 de agosto de 2013, Estatuto da Juventude. 1. Participação em programas de treinamentos nas categorias de base. 2. Treinamento com corpo de profissionais especializados em formação técnica desportiva. 3. Segurança nos locais de treinamento. 4. Assistência educacional, complementação educacional e auxílio com material didático escolar. 5. Tempo determinado à efetiva atividade de formação do atleta, não superior a 4 horas diárias. 6. Matrícula escolar. 7. Assistência psicológica, médica, odontológica e farmacêutica. 8. Alimentação suficiente, saudável e adequada à faixa etária. 9. Garantia de transporte adequado para a ida e vinda de sua residência. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A entidade de prática desportiva formadora proporcionará ao atleta informação que morar em alojamento por ela mantido. 1. Instalações físicas certificadas pelos órgãos e autoridades competentes com relação à habitabilidade, à higiene, à salubridade e às medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastre. 2. Assistência de monitor responsável durante o dia. 3. Convivência familiar. 4. Participação em atividades culturais e de lazer, nos horários livres. E 5. Assistência religiosa daqueles que desejarem de acordo com suas crenças. Parágrafo 2º. A entidade de prática desportiva formadora apresentará ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal anualmente os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos alojamentos que mantiver para atletas informações. Parágrafo 3º. O não cumprimento do determinado no artigo 2º implicará em suspensão imediata da certificação como entidade de prática desportiva formadora. Parágrafo 4º. O não cumprimento das garantias aos atletas em formação arroladas neste artigo implicará na suspensão de entidade de prática desportiva formadora de participação em competições oficiais até que seja comprovada a correção dos problemas existentes por laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes. Parágrafo 5º. A entidade de prática desportiva formadora e seus dirigentes respondem, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a atleta em formação que decorram de falhas de segurança nos locais de treinamento e nos alojamentos. Parágrafo 6º. A entidade de prática desportiva formadora oferecerá à família do atleta em formação documento no qual se responsabilize por sua segurança e integridade física durante o período em que o atleta estiver sob responsabilidade em suas instalações ou outro local. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Está em discussão o relatório. Senadora Leila. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o senador veneziano e, em segundo, o senador Romário pela brilhante relatoria. Fui atleta também de base, assim como o Romário, e a gente sabe que essa relação não é humanizada. Se vê muito jovem atleta como negócio, como business, não se tem assistência de nada, não se tem garantias de segurança nos locais, nessas instalações de treinamento. Eu posso dizer, pela minha própria experiência, que eu dormi muito em escadaria de ginásio, por não ter as devidas instalações. Então, quem já foi do esporte, que chegou ao alto rendimento, e a gente sabe que são poucos, muitos, naquele sonho, se sacrificam e se submetem a todo tipo de desrespeito. Então, assim, feliz por esse projeto aqui apresentado, a relatoria do Romário, porque eu tenho certeza que quando o Romário fez essa relatoria com a sua assessoria, ele lembrou muito da própria experiência dele como atleta de base. Então, aqui a gente está dando uma resposta não só para os nossos jovens atletas, mas também para as famílias. A garantia de visita, a garantia de que o filho vai sair e vai retornar com segurança, porque tem a garantia do transporte e, acima de tudo, de instalações adequadas, que nós estamos lidando com crianças, com jovens, com sonhos, não deles, mas das famílias. Então, parabenizar o senhor senador Romário, grande parceiro, por esse belíssimo relatório. Uma grande resposta aí para o nosso esporte de base.
Muito bem, continua Obrigado, a senador discussão, a matéria. Eu quero só me associar a todos os argumentos. Né? Um relatório muito importante, muito bem elaborado, por quem entende do assunto, passou por esta área e com o relato também de com aval, né? Com aval, com o aval da senadora Leila, que também já passou por toda essa situação, e é uma sinalização para as famílias, para os atletas, para os clubes, da atenção que se deve dar à criança e ao adolescente, ao jovem também, né, eventualmente, que está lá também participando desta formação, né? Parabéns. Obrigado. Né? Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão e a votação acontecerá oportunamente, né? Aliás, até eu penso que é interessante, vamos fazer isso nas próximas reuniões, lermos os relatórios dos projetos de lei terminativos, discutirmos e só talvez votarmos depois, né? Eu acho que fica interessante. Vamos melhorar a metodologia nossa aqui da mesa. Muito bem, passamos aos requerimentos. Os requerimentos da senadora Zenaide. Item 12, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte número 13. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos, com o objetivo de discutir o aumento das mensalidades dos cursos de medicina, posteriormente à reformulação do FIES, onde se estabeleceu um teto de 7 mil de mensalidade para financiamento. Igualmente, busca-se discutir o porquê do alto custo das inscrições dos processos seletivos para os cursos de medicina nas universidades particulares, quando comparada a outros processos seletivos das demais graduações. Autoria do requerimento, além da senadora Zenaide Maia, também do senador veneziano Vital do Rego. Então, está em discussão, em primeiro lugar, a palavra com a autora. Eu queria, senhor presidente, Flávio e os colegas aqui, já justificar esse requerimento. O novo FIES estabeleceu como teto de mensalidade o valor de R$ 7 mil para financiamento. Este teto prejudicou diretamente estudantes dos cursos de medicina das faculdades particulares, uma vez que, com o aumento das mensalidades, onde algumas já estão cobrando valores em torno de R$ 10 mil mensais. As faculdades cobram cada vez mais um poder aquisitivo maior da família do aluno que almeja ingressar no curso de medicina. Esse processo está fazendo que, em relação ao curso de medicina, o objetivo social do FIES de democratizar o acesso ao ensino não seja atingido, elitizando mais a cada ano o ingresso dos estudantes desses cursos na rede particular de ensino. Além disso, observamos a exagerada cobrança por parte das faculdades particulares das taxas de inscrições dos processos seletivos dos cursos de medicina, onde os valores superam, em alguns casos, até 10 vezes o valor cobrado pela mesma instituição para a realização de processo seletivo de outros cursos. Esse é o motivo. Eu acho que o que chamou a atenção do colega e da gente é que nós tivemos a suspensão de abertura de cursos médicos por 5 anos, e o que chamou a atenção, Leila, é que o argumento seria para não formar a abertura de escolas de medicina que estavam formando cursos de medicina, formando médicos precariamente. Mas tem algo que chama atenção, porque mesmo as nossas universidades, que têm avaliação bem acima da média, foram congelados
a abertura de novas vagas em cursos médicos. Então, a gente achou interessante ouvir o Ministério da Educação para falar sobre isso. O que dá a entender é que quando bota o FIES só para o curso de medicina, até R$7.000 o financiamento, fez com que as faculdades de medicina privada, ela botasse um valor bem acima do que o FIES está. É como se dissesse, só se forma em medicina quem realmente tem recurso. E a gente quer socializar o curso médico, porque a gente precisa de mais médicos também. Muito bem. Senador Zequinha Marinho. Senhor presidente, é interessante se ponderar sobre essa situação. Claro que o mercado é livre, a concorrência é livre, mas esse é um assunto interessante na área social. Quando o governo concede para uma instituição poder oferecer cursos de medicina, a gente precisa também ter da parte da empresa, da instituição, o compromisso de não ser apenas uma questão comercial. É muito importante que aqueles que buscam a autorização, a legalização de um curso de medicina ou de outros de grande relevância para a sociedade, tenha a compreensão da dimensão social que isso representa para o país. Daí, nos juntar aqui em apoio ao requerimento da senadora Zenaide Maia. Muito bem. Não havendo quem queira discutir, está em votação o requerimento. Senhores senadores e senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, senador Zequinha Marinho. Sou relator de duas matérias terminativas aqui. Eu queria pelo menos ler uma delas nessa oportunidade, na próxima reunião que tivesse quórum, então se votaria, e depois na outra, mais na frente, leria a segunda, que é maior. Queria pedir a Vossa Excelência a permissão para fazer isso. Isso. Se Vossa Excelência concordar, leríamos os requerimentos, né, que tem natureza não terminativa, em seguida... E eu pediria inversão de pauta, que eu estou com compromisso em cima da hora, se for possível. A senadora Zenaide não se opõe? Leila? Eu também tenho compromisso, mas dele tem. Isso. Vou resumir. É o item... É o item 9 da pauta. É o item 9 da pauta. Então, há esta inversão de pauta. Projeto de lei do Senado, número 249/2018, terminativo, institui o Dia Nacional do Museu. Autoria, senadora Maria do Carmo Alves, que estava até agora há pouco presente. Relatoria, senador Zequinha Marinho. Pela aprovação do projeto, o relatório. Concedo, então, a palavra a Vossa Excelência, senador Zequinha Marinho. Presidente, muito obrigado. Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa sobre o projeto de lei do Senado número 249, de 2018, da senadora Maria do Carmo Alves, que institui o Dia Nacional do Museu. Do relatório, vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto de lei da senadora, do Senado, número 249, de 2018, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, que propõe seja instituído o Dia Nacional do Museu, a ser celebrado anualmente em 18 de maio. Em sua justificativa, a autora da matéria informa que o dia 18 de maio constitui a data em que se comemora o Dia Internacional do Museu e propõe que o Brasil siga o exemplo internacional, instituindo na mesma data o Dia Nacional do Museu como reafirmação do dever de valorização e promoção da história, memória e cultura. A matéria foi distribuída para apreciação exclusiva e terminativa da Comissão de Educação. Não foram apresentadas emendas à proposição. Da análise, senhor presidente, no que diz respeito ao mérito da iniciativa, como bem lembra a autora da matéria,
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, reconhece desde sua criação os museus como importantes parceiros para a construção da paz no imaginário de homens e mulheres de todo o mundo. No que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa, além de também não afrontar dispositivos de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com a determinação da Lei nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas. No que concerne à técnica legislativa, o texto do projeto está igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, com redação dada pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. Do voto, presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 249 de 2018, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço a discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão e a votação será realizada, então, né, senador Zequinha Marinho, oportunamente. Muito bem. O requerimento, voltamos, então, à pauta anterior, né, aprovação de requerimentos, número 13, da senadora Zenaide Maia e senador veneziano Vital do Rego. Requerimento número 15, de 2019, requer nos termos dos artigos 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, segundo do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a respeito dos eventuais impactos decorrentes da implementação da telemedicina sobre os currículos dos cursos de medicina e sobre a formação médica no país. Está em discussão a matéria. Senadora Zenaide Maia, autora. Está pedindo informações sobre ao Ministério da Educação sobre a implementação de telemedicina, sobre os currículos de curso de medicina e a formação de médico do país. Se resume a isso aí. A justificativa é explicar. Aí a gente está ouvindo muito assunto sobre a telemedicina e é uma coisa já real, não no currículo, mas na vida pós-médica, né, que já se usa muito. E tem muita gente querendo saber sobre isso. Medicina à distância, o curso, e tem muita controvérsia, né, sobre isso. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Senhores senadores, senadoras que aprovam o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Item número 20, da senadora Zenaide Maia, é o requerimento número 38, requer, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas pelo senhor Ministro do Estado da Educação, Abraham Weintraub, informações sobre as iniciativas adotadas pelo governo federal para a implementação de ações de combate e prevenção ao bullying nas escolas de educação básica. Nesses termos, requisita-se: 1. Descrição sucinta das iniciativas empreendidas pela pasta, com vistas a prestar apoio técnico-financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a implementação de ações de prevenção ao bullying, de promoção da cultura de paz nas escolas das respectivas redes de ensino. 2. Informações sobre o quantitativo de recursos financeiros
empregados e de potenciais beneficiários das iniciativas, total de recursos, alunos, escolas, municípios. Relatórios porventura produzidos sobre essas ações, inclusive relatórios consolidados com as informações prestadas pelos estados em face do artigo 6º da Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015. Autoria da senadora Zenaide Maia. Em discussão. A justificação na condição de espaço público e aparato de Estado, onde a sociedade se reflete com todos os seus valores, costumes e preconceito, por isso mesmo um lugar profícuo para o contato com a diferença, a escola constitui também um locus privilegiado para a discussão de ideias com tolerância e apreço à divergência, como bases para a formação das gerações futuras de uma sociedade plural e democrática. Infelizmente, a ocorrência de casos reiterados de violência extrema nas escolas corrobora nossa compreensão de que é muito preciso ser feito pelo poder público em relação a essa questão. As tragédias de Realengo em 2011 e de Suzano neste início de 2019 deixaram juntas um triste saldo de 16 mortes apenas entre crianças e adolescentes. Entre esses fatos, outros eventos de menor repercussão, como o de Goiânia, ocorrido no final de 2017, também deixaram um rastro de vidas ceifadas precocemente. O caso de Realengo já havia feito confluir para o Legislativo uma série de medidas favoráveis à institucionalização de uma cultura de paz nas escolas e a adoção de ações de combate ao bullying, o fenômeno estressor comum subjacente a esses infortúnios. Na esteira dessas discussões foram editadas diversas leis no âmbito da União. Entre elas, cabe destaque particularmente a Lei de número 13.185, de 6 de novembro de 2015, mediante a qual foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying, e a Lei de número 13.277, de 29 de abril de 2016, que, em referência à data da tragédia de Realengo, instituiu o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência Escolar, a ser celebrado anualmente no dia 7 de abril. No entanto, faltam-nos informações sobre o efeito prático dessas inovações legais e de outras providências, porventura adotadas para o enfrentamento do bullying. A partir dessa constatação e tendo em conta a competência fiscalizadora do Senado Federal, cumpre aos membros desta Casa acompanhar as ações empreendidas pelo Ministério da Educação com vista ao enfrentamento do fenômeno e contribuir de maneira fundamentada para que sejam eficazes. É isso que nos propomos a fazer com as informações ora requisitadas. O que eu queria dizer é que realmente a gente quer ouvir o que é que existe com essas leis, o que é que já existe efetivamente e em que é que a gente pode ajudar. E a gente só tem uma maneira, fazendo uma audiência pública e convocando quem realmente tem esses dados. Só eu gostaria de esclarecer, senadora Maia, que o conteúdo do requerimento é no sentido de um requerimento de informação. Sendo um requerimento de informação, nós podemos aprovar e mandar à mesa do Senado para que isto seja deliberado também pelo Senado, requerendo essas informações. Agora, também, ao mesmo tempo, aprovamos o requerimento, como o ministro estará aqui no dia 7, nada impede que até a gente já dê conhecimento ao senhor ministro desse requerimento de informação, para que ele possa abordar de alguma maneira também esse assunto na audiência pública, né? Se Vossa Excelência concordar, fazemos as duas coisas, mandamos para a mesa para ter as informações que o Senado deve solicitar ao Ministério e, ao mesmo tempo,
Ele pode. Eu pensei que já seria sem essa burocracia de informações ele fazer, mas nada contra, porque o que a gente quer é que ele informe. E como a pasta dele é quem tem essas informações, mas tudo bem, a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é que o conteúdo do requerimento é no sentido de informação. Certo, tá ok, bem? obrigado. Está bem. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o requerimento. Senhores senadores, senadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Então, a matéria vai à mesa do Senado Federal, né? Muito bem, nós temos os requerimentos de números 15 e 16, do senador Confúcio Moura e da senadora Leila Barros. Item número 15, posso, pelo número, sim, número 15... o requerimento número 23, 2019, do senador Confúcio Moura, que requer, nos termos do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno, a realização de audiência pública para debater a educação brasileira, o ponto da virada, com a presença dos seguintes convidados, representando o Ministério da Educação, Priscila Cruz, presidente executiva do Movimento Todos pela Educação, Cláudia Custim, diretora do Centro de Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cristóvão Buarque, professor emérito da UNB e ex-senador da República, Mozart Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, e Haroldo Rocha, ex-secretário de Educação do Estado do Espírito Santo. Senador Confúcio Moura, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, apresentamos esse requerimento de audiência pública que coincide com outros requerimentos assemelhados. E o objetivo maior, senhor presidente, é a Comissão de Educação crescer. A Comissão de Educação assumiu uma posição protagonista de uma certa indiferença diplomática que a gente tem com o governo, com o Ministério da Educação, ao ponto de deixar um ministro que saiu há poucos dias, 90 dias numa inoperância absoluta. Ninguém, nem falo do Congresso, nem do próprio governo, mas o povo brasileiro, as universidades, ele não convenceu absolutamente ninguém. Aqui ele veio, foi na Câmara, não disse nenhuma meta, nenhum objetivo claro de nada, e nós ficamos assim, deixando, permitindo. Então, agora tem um novo ministro, ele precisa vir aqui, de fato. O que nós queremos, na realidade, é acabar com essa vergonha da educação brasileira. Isso é vexatório, é desmoralizante para o Brasil, ser o pior país aqui da América Latina, a gente perde para todo mundo. Estamos lá atrás. Será que Argentina, Uruguai, a própria Bolívia, o Chile, os outros, não tomaram posições lá atrás para chegar a um ponto de destaque, de ter mais meninos nossos nas universidades, mais meninos nossos terminando o ensino médio profissional? E nós ficamos aqui, perdendo nosso tempo muitas vezes, observando pessoas indicadas para o Ministério, sem nada dizer porque veio, nada falar dos seus reais objetivos, e isso me cansa e me irrita bastante. Então, no ponto, fala em tanta reforma disso, reforma daquilo, e tudo precisa ser feito, mas a maior reforma é a reforma de salvação da juventude. Salvar meninos perdidos nas ruas, meninos de 14 a 17 anos, abandonados, fora de sala de aula, não fazendo nada, absolutamente nada. E no momento que o desemprego é crassante, é terrível no nosso país, deixando a nossa geração de futuro perdida. Eu não estou mais afim disso. Eu estou aqui afim de ver esse novo ministro, vir falar francamente, e se não me convencer, eu serei realmente um adversário dele aqui, cruel. Vamos bater firme aqui no plenário contra essas pessoas que não têm compromisso com o futuro do nosso país, que é a educação. Sugerimos este requerimento, que eu chamei o ponto da virada. Chegou um ponto que não dá mais. Fomos ficando ruim, chegamos no Everest, lá em cima. Agora temos que melhorar. É a virada, é o momento nacional de uma virada pela educação.
aqui coincide com outros tantos, eu concordo que o meu requerimento seja pensado a outros tantos e seja a autoria de vários outros senadores que têm ideia semelhante. Eu vi a senadora Zenaide falando aqui justamente o que eu quero. Então, o meu requerimento pode ficar junto com o dela, ficar junto com da deputada, a senadora Leila e de outros tantos senadores. Não tem nenhuma vaidade que seria o meu nome aparecer, coisa nenhuma. Na verdade, pensamos igual, né? A angústia é coletiva. Na verdade, é coletiva, então, o meu requerimento é esse, senhor presidente. Em outras palavras, é isso que eu quero. Sugerir alguns nomes, que esse nome pode ser modificado também, enriquecido com outras sugestões aqui pelos senadores e senadoras, sem nenhuma cócega, tá? Era isso que eu tinha a falar. Está em discussão, senadora Leila. Quer falar? Não. Na verdade, senador, acaba que o meu próximo requerimento, né, por isso que o senador Confúcio está falando sobre estar pensado a outros, porque, na verdade, é a mesma ideia. Ele é com relação à virada na educação e eu as melhores práticas em educação para o país com foco na atuação e formação dos professores. Isso. E acaba que os convidados são praticamente os mesmos. Exato. Mas, então, em primeiro lugar, o requerimento do senador Confúcio, eu só quero dizer da minha parte que eu concordo 100% com as colocações feitas. Eu acho que nós temos que, como Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas falando da educação, especificamente por causa do requerimento, olha, temos que dizer, olha, chega, vamos tomar atitudes, vamos nos deter naquilo que é importante, que é fundamental. A gente não aceita mais. Não nós não aceitamos, a sociedade merece coisa melhor, não é verdade? Então, concordo, sabe, senador Confúcio, inteiramente com o que Vossa Excelência colocou. Está encerrada a discussão. Senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Só que depois nós vamos examinar as interfaces de tudo, mas antes de tomarmos qualquer decisão, obviamente, conversamos com os autores para haver a concordância, né? Item número 16, a senadora Leila Barros, requerimento número 24, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, segundo da Constituição Federal, combinado com o artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito dessa comissão com o objetivo de discutir melhores práticas em educação para o país, com foco na atuação e formação de professores, com os seguintes participantes: Débora Garofalo, professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mirante Ari Parreiras, em São Paulo, finalista na versão 2019 do Global Teacher Prize. Jaise Antônio da Ferreira, professora da Escola de Referência Ensino Médio Frei Orlando, em Itambé, Pernambuco, finalista na versão 2019 do Global Teacher Prize. Mozart Neves Ramos, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e diretor da Fundação Ayrton Senna, e Cláudia Costin, ex-secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro. Autoria, senadora Leila Barros. Em discussão, com a palavra a autora. Já fala por si, né? Que é discutir as melhores práticas de educação para o país e o foco nessa formação. E nós estamos chamando os finalistas, né, do Global Teacher Prize, em 2019. Eu acho que melhores referências para nós discutirmos um pouco sobre essa questão da formação dos nossos professores é trazendo essas boas referências para essa audiência que, enfim, vocês vão, né, analisar aí. Confio aí no senhor, presidente, junto com a sua equipe. Também acredito que as ideias dos 3 senadores, elas convergem, e a ideia é essa, é discutir educação, discutirmos as melhores práticas para melhorarmos, darmos uma resposta à sociedade. Muito bem. Tá. Não havendo mais quem queira discutir, encerrar a discussão, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com se encontra aprovado. Eu solicito novamente só a senadora Leila para o item número 21, que é de minha autoria também, e infelizmente não posso apresentar e votar ao mesmo tempo, né? Então, e nem justificar. Então, passo a presidência a Vossa Excelência.
Item número 21 da pauta. Item número 21 da pauta, requerimento da Comissão de Educação e Cultura, número 39 de 2019. Requer nos termos 58 da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, audiência pública objeto do requerimento 9 de 2009 da CE, que sejam discutidas em um ciclo de 3 debates mediante 2 audiências adicionais. A primeira, a realidade e as perspectivas da implantação de um novo e permanente Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para a primeira audiência pública, considerando como tal aquele objeto do requerimento número 9 de 2019 da CE, do senador Marcos Duval, sugere que seja convidados também o senhor Paulo de Sena Martins, especialista em Direito e Financiamento da Educação, consultor legislativo da área de educação da Câmara dos Deputados, para contextualizar as discussões havidas em torno da proposta de emenda à Constituição, a PEC, número 15 de 2015. Para a segunda audiência, dedicada à discussão da complementação da União ao novo Fundeb, propõe a participação dos seguintes representantes: Ministério da Economia, Ministério da Educação, Fóruns Regionais de Governadores, até 2, Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e para a terceira audiência pública, que terá como tema o novo Fundeb na perspectiva do custo aluno, qualidade, o CAC, propõe a participação dos seguintes representantes: 1. José Marcelino Rezende Pinto, especialista em financiamento da educação, professor titular da Universidade de São Paulo. 2. Mozart Neves Ramos, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação, a CNE, autor da primeira proposta de metodologia para a implantação do CAC inicial, submetida ao Ministério de Estado da Educação. 3. Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, o CNTE. 4. Representante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. E 5. A representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Autoria, senador Flávio Arnes. Em discussão o requerimento. Eu só gostaria de enfatizar também que é o Fundeb, que é um fundo provisório. Obviamente termina no ano que vem, né, essa provisoriedade, e há um grande debate, uma necessidade de nos aprofundarmos nisto, né, já pensando nos requerimentos aprovados. Um deles é do senador Marcos Duval, mesma coisa, entrosando os requerimentos. Há uma caminhada importante que foi feita na Câmara dos Deputados, com muitas audiências, então virá o pessoal de lá também. Então, não é propriamente uma audiência, é um ciclo de debates sobre o Fundeb, né? E aí entra toda a discussão, educação em tempo integral, profissionalização, formação de professores, que se complementam, todas as audiências se complementam. Então, é nesse sentido que apresentamos o requerimento. Eu queria só uma sugestão de voto, se poderia, pela aprovação do requerimento, com a inclusão de Daniel Cara, aquele cara que faz a campanha nacional pelo direito à educação, porque a gente via, juntando já o de Leila também, aliás, tudo aqui a gente teria que ser uma semana toda de educação que dá visibilidade e ver essa sugestão, se poderia incluir nesses participantes. O presidente aceitou a sua solicitação. Obrigada. Temporária aqui, senadora. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, os senhores senadores e senadoras que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o requerimento do senador Flávio Arnes. Passo a presidência ao senhor. Obrigada. Agradeço de novo a senadora Leila Barros. Agradeço também a presença dos senadores ainda que estão aqui presentes, senador Confúcio Moura,
aliás, sempre brilhante, a Zenaide Maia, companheira também da Comissão de Assuntos Sociais, assim como a Leila Barro, a Maílza Gomes, né? Que bom. Vamos em frente, animados, firmes, confiantes, e dizendo que esta área nossa aqui, desta comissão, tem que ser uma das prioridades do Brasil. Educação, cultura e esporte, né? E vamos batalhar para isso. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.